Boa noite e bem-vindo a este vídeo no qual vamos falar sobre a situação em torno de Israel. Esta noite será novamente dedicada à geopolítica, relações internacionais e à dimensão tecnológica. Quais são as capacidades militares dos dois lados? Israel, com obviamente seu arsenal, que conhecemos bem, são principalmente aviões de origem americana, mísseis, eles têm muitos sistemas de defesa também, e contra eles, há o Irã, que tem um exército que é incapaz de operar, que está completamente ultrapassado, que não se moderniza há décadas, mas que desenvolveu um arsenal não convencional, especialmente em torno de mísseis balísticos que têm uma capacidade terrorista e com os quais eles são poderosos, pois também tem todos os seus proxies, sejam ferramentas, o Hezbollah, etc., que estão muito envolvidos na região. Então, apenas para um pequeno retorno, aliás, primeira pergunta, porque todos vocês me ouvem bem, primeiro um pequeno retorno sobre o incrível sucesso de Israel desde algumas semanas. Agora, isso não faz muito tempo, mas eles ainda acumularam sucessos estratégicos que são o resultado de anos e anos de esforço, seja em inteligência ou na implementação de diferentes meios. Mas, por exemplo, você sabe, começou com essa história de famosos pagers. Então, é preciso saber que nos últimos meses temos regularmente bombardeios do Hezbollah em Israel. Você se lembra que houve 11 mortos, menos de 11 crianças que foram mortas no Planalto de Golã por um bombardeio de mísseis que caiu em um campo de futebol enquanto eles estavam treinando. Portanto, mísseis chegam regularmente. Você tem dezenas de milhares de israelenses que tiveram que deixar o norte do país porque estavam próximos e ao alcance dos mísseis do Hezbollah. Portanto, já havia essa tensão e essa situação em que a população israelense também pedia para poder retornar aonde moravam, ao seu local de residência. Portanto, já havia essa tensão. O que aconteceu é que o Hezbollah, há anos e anos, está infiltrado por Israel, e ainda mais que Israel deixou claro que eles estavam infiltrados, e especialmente que seus telefones celulares estavam sendo grampeados. O que eles fizeram? Houve duas consequências. A primeira é que o Irã estabeleceu uma rede telefônica terrestre paralela à rede libanesa. Isso significa que, quando você usa a rede telefônica terrestre, existem cabos, os israelenses se conectaram a eles. Quando você usa seu celular, os israelenses estavam ouvindo. Portanto, no final, essa rede telefônica terrestre secundária, financiada pelo Irã, era uma maneira de não ser ouvido. Portanto, os pagers existiam para que as pessoas soubessem quando precisavam retornar uma ligação. E, de acordo com as informações que temos agora, faz mais de 2 anos que Israel criou essa empresa de pagers, que realmente vende esses pequenos sistemas de pagers que são enviados para cá e para lá, que eles realmente venderam para clientes, e era uma empresa fictícia cujo único objetivo a longo prazo era vender esses pagers hackeados com remessas para a Hezbollah. Israel insuflou a ideia de que seria bom mudar para uma rede terrestre de tamanho insano, pois vem preparando essa operação há anos. E então, o golpe de gênio é que você tem milhares de líderes do Hezbollah com o pager no bolso, que vão explodir ao mesmo tempo. Você tem milhares de feridos, vários centenas, quase 800 que estão cegos hoje porque olharam para a mensagem de texto com o número de telefone que deveriam retornar. E isso significa que uma enorme proporção dos líderes do Hezbollah são hoje incapazes de cumprir sua missão normal, que é um exército paralelo. Mais uma vez, não devemos esquecer que o Hezbollah é um exército iraniano no Líbano, e é por isso que quando você tem sucessos israelenses contra o Hezbollah, você também tem os outros, vamos chamar de minorias, porque ninguém representa a maioria em um país que é confessional no Líbano. Você tem os cristãos, que representam talvez 40% da população, não os incomoda que se ataque o Hezbollah mais uma vez, porque estão cansados de serem subjugados pelo Irã. E você tem as minorias sunitas, então os muçulmanos, vamos dizer, como aqueles da Arábia Saudita, que também estão satisfeitos. E é por isso que, na segunda fase desta ofensiva, houve a história dos pagers, houve a história dos walkie-talkies, aparentemente houve balanças, houve painéis solares, então havia muitas coisas que estavam armadilhadas e isso realmente permitiu prejudicar o sistema. Houve esse bombardeio massivo contra Hassan Nasrallah, o líder do Irã, então você tem muitos líderes que foram mortos, realmente há uma situação em que há uma rotatividade no topo do Hezbollah,
é pior que no McDonald's. Né? Há pessoas sendo demitidas ao longo do tempo, 2 semanas depois há um novo, isso não para de se encher, então sempre haverá líderes, mas é preciso entender que em algum momento você tem os líderes históricos que não estão mais lá, as pessoas que provocaram os atentados contra os franceses. Não devemos esquecer que o Hezbollah é um grupo terrorista que organizou atentados, obviamente no Líbano, com os atentados do Drakkar. Eles organizaram atentados na França durante o período de Natal nas grandes lojas. É um grupo terrorista contra o qual a França não está suficientemente em guerra, mas, em todo caso, estamos bastante satisfeitos que Israel faça o trabalho de matar as pessoas que mataram franceses naquela época. E é por isso que, quando Israel teve sucesso em suas várias ações, né, estávamos bastante satisfeitos quando conseguiram matar Hassan Nasrallah, que é o líder de um grupo terrorista. Estamos satisfeitos, mas você tem cenas de alegria no mundo árabe, você tem cenas de alegria na Síria, você tem cenas de alegria no Líbano, entre as minorias sunitas e as minorias cristãs. Então, é por isso que hoje estamos em uma situação que é um pouco complicada, né? Porque é uma bagunça nesses países, você tem comunidades que se odeiam e vivem umas ao lado das outras. E as únicas que estavam contentes com a presença real do Hezbollah eram os xiitas, porque isso lhes dá muito trabalho, porque é o Irã que paga por trás a investigação realmente muito aprofundada. O Hezbollah é financiado em parte pelo Irã e em parte pelo tráfico internacional de drogas, com ramificações na América do Sul, na Ásia, sendo os principais mercados a Europa e os Estados Unidos. Eles destroem os ocidentais, financiam a sua guerra, então isso é tudo vantagem para eles. E então chegamos a esta situação onde há respostas, obviamente, do Hezbollah à morte de Nasrallah, a Israel, que vocês talvez tenham visto também, depois que eles mataram Nasrallah, eles continuaram suas operações de bombardeio, né, especialmente em estoques, em depósitos de munições. E eu estava no estúdio da Lei de Crimes Informáticos na outra noite, quando estava acontecendo ao vivo, né? Ou seja, Ituína estará lá, isso acontece à tarde, ainda não há confirmação, e eles anunciam atenção na próxima meia hora para evacuar essas 3 zonas a 500 metros ao redor, porque são depósitos de munições do Hezbollah que, obviamente, se escondem sob os prédios, sob as casas, sob as mesquitas, e que vamos destruir. Você tem meia hora para evacuar a área, e é por isso que houve cenas de pessoas fugindo naquele momento, porque o Hezbollah, mais uma vez, como todos os grupos terroristas, usa o método do escudo humano. E Israel, quando atacaram esses diferentes sites, vimos claramente que houve explosões secundárias, o que era a prova de que eram locais de armazenamento. No que diz respeito à dimensão puramente técnica desses diferentes bombardeios, bombardeados em um local onde há depósitos de munições que estão ao ar livre, bem, então o Hezbollah é mais inteligente que a Rússia deixa seu estoque de munições ao ar livre. É bom que um pequeno drone faça tudo explodir. Você viu várias dezenas de milhares de projéteis, 30 mil toneladas de projéteis que explodiram, por exemplo, em Defer, há 2 semanas na Rússia, por um simples pequeno drone ucraniano que caiu sobre ele. O Hezbollah não poderia se dar ao luxo de fazer isso, porque, obviamente, Israel teria respondido imediatamente, então estava enterrado. O bunker de Nasrallah também estava muito profundamente enterrado. Então, o que os israelenses fazem diante de tal situação e todos os países do mundo? Desenvolvemos, a partir dos anos 70 a 80, bombas que chamamos de bunker busters, ou seja, quando você vai com seu avião, você quer em alta altitude e tem bombas com um sistema de orientação que é muito mais eficaz do que o que tínhamos no passado. Dou-lhe um exemplo, né? Por exemplo, durante a Guerra do Golfo, nos anos 90, os Estados Unidos já tinham integrado essas bombas planadoras precisas, o que lhes permitia ficar a 10 mil metros de altitude, deixar suas bombas caírem a algumas dezenas de quilômetros, permanecendo muito alto, portanto, fora do alcance do sistema de defesa aérea iraquiano, que eles teriam detectado de qualquer maneira com sistemas de contramedida. E então, eles lançavam suas bombas. Essas bombas, elas têm uma capacidade, pelo sistema de posicionamento global que foi integrado, de atingir diretamente o alvo, enquanto nós, franceses, quando íamos lá, quando tínhamos nossos Mirage Fun ou Jaguar, estávamos em altitude muito baixa, um pouco como os russos fizeram durante a guerra na Ucrânia. Como não tínhamos sistema de orientação, e os russos não tinham no início da guerra, éramos obrigados a voar tão baixo que a defesa aérea inimiga, quando nos via, não tinha tempo de sacar seu canhão, e isso nos permitia passar por baixo da defesa aérea. E é por isso que perdemos aviões. Ir ao Museu do Ar e do Espaço, você verá que há
é um Jaguar que foi impactado, que conseguiu pousar porque levou um tiro de metralhadora antiaérea. Então, já havia essa diferença. Os americanos eles tinham sistemas de penetração muito profundos desde os anos 80 e nós chegamos muito mais tarde. Então, hoje é normal ter esse tipo de bomba com alta taxa de penetração. Para simplificar, ou seja, em comparação com uma bomba convencional, por exemplo, uma Joint Direct Attack Munition, você sabe que a Joint Direct Attack Munition é um kit de bomba que vamos adicionar a uma bomba lisa. Então, uma bomba lisa é simplesmente uma bomba explosiva normal. E o kit Joint Direct Attack Munition serão pequenas asas que vão voar. E na frente, há cabeças que permitirão ter diferentes funções. Há cabeças que vão corresponder ao tipo de orientação que queremos, né? Queremos uma orientação a laser. Caso em que minha bomba vai seguir uma iluminação com laser, você tem uma orientação que pode ser sistema de posicionamento global. Você também tem coisas milimétricas, você também tem câmeras. Então, temos diferentes tipos de orientações possíveis, mas a bomba, principalmente, quando queremos mirar em um bunker, ela será reforçada, ou seja, a frente da bomba é muito mais sólida do que teríamos com uma bomba que deve simplesmente explodir no impacto. Então, quando a bomba normal chega ao seu alvo, seja um prédio ou um tanque, vai explodir. Mas um bunker buster, que é o nome genérico, terá a capacidade de penetrar vários metros de concreto e explodir com um temporizador, ou seja, alguns décimos de segundo depois. Quando ele tiver penetrado, né, eu não sei, 5 metros de profundidade, seja nas bombas mais eficazes ou nos mísseis também, é o mesmo sistema, seja com vai contar, seja por gravidade, eles vão ter centrais energéticas que vão dizer lá, você se aprofundou 4,5 metros, tá bom, é aí que você deve explodir, ou então será capaz de contar o número de andares, se você tem, eu não sei, um estacionamento, e que é sob o estacionamento que está o bunker, vai contar que há 3 andares de estacionamento e que é no 4º andar que deve explodir. Então temos sistemas assim que são super, super eficientes. E a outra possibilidade, você sabe que eu era preparador de missão nos aviões de combate Rafale, eu preparava as missões na frota 12F, que configurávamos as bombas francesas e os A2SCM que estavam integrados no Rafale, e essas bombas fazem exatamente a mesma coisa, mas também temos a possibilidade de ter bombas cuja trajetória vamos configurar, né? Por exemplo, meu avião está aqui, meu alvo está aqui, e eu quero, por exemplo, que minha bomba chegue bem na vertical e podemos configurar a trajetória da bomba e, a partir do meu avião, vai soltar, vai entrar em um espaço que é basicamente uma espécie de zona no céu, a partir de onde o avião vai entrar nesta zona, ele gira mesmo, se não estiver de frente para o seu alvo, a bomba vai sozinha para o lugar certo. E se ele soltar 2 ou 3 ou 4 bombas, isso depende do peso das bombas que vamos escolher, mas poderíamos escolher várias ao mesmo tempo, todas vão refletir para chegar com uma fração de segundo de diferença, a primeira faz um buraco, a segunda faz um segundo buraco, e assim vai se aprofundando para ser capaz de atingir em uma profundidade muito grande. E então, temos os destruidores de bunkers, e também temos a possibilidade de acumular bombas para ir cada vez mais fundo, e se o bunker estiver a 30 metros de profundidade, obviamente, precisamos usar várias bombas que vão entrar cada uma no mesmo buraco. E quando os franceses testaram no centro de testes de Landes as primeiras A2SM, quando foram testadas, era tão preciso que as 2 bombas entraram no mesmo buraco. E eles disseram, passe a segunda. E bem, a segunda realmente entrou exatamente no mesmo buraco. Apenas um pequeno ponto para a eficácia e para o refinamento, é preciso saber que, por exemplo, eu disse a vocês antes, né, se eu soltar minha bomba aqui e meu objetivo está lá, eu posso chegar sob este ângulo, eu posso escolher ter este ângulo, mas também posso escolher voltar atrás e bombardear neste ângulo para que os possíveis destroços sejam projetados para este lado. Por exemplo, se eu tenho uma escola aqui, assim, eu terei destroços que não vão atingir, que não vão impactar minha escola. É preciso imaginar que este sistema é tão preciso que, por exemplo, durante a guerra na Líbia, tínhamos bombas não explosivas, ou seja, quando você solta uma bomba de treinamento que pesa centenas de quilos, que você está a 10.000 metros de altitude, que vai chegar a 800 quilômetros em um tanque, não precisa explodir. E então, na cidade, podíamos destruir os tanques de Gaddafi na época. Não estou discutindo a legitimidade dessa operação, mas tecnologicamente somos tão precisos que podemos fazer munições não explosivas. Isso está muito distante do que vemos do lado russo, que, por falta de precisão, são obrigados a usar bombas de até 2 ou 3 toneladas de explosivos.
enfim, não são apenas explosivos, são bombas de 3 toneladas. Portanto, logicamente, a baixa precisão das bombas é compensada por uma grande quantidade de explosivos. Tudo isso para dizer que eles conseguiram atingir Nasrallah. Foi mais um sucesso em uma longa lista de sucessos e eles continuaram a atacar o que eu antecipava como sendo uma possível preparação para um futuro. Uma futura ofensiva terrestre, incursões terrestres, mas tradicionalmente quando um exército se prepara para engajar tropas no solo, ele se prepara por dias e dias com dezenas e dezenas de bombardeios nos locais de defesa, nos bunkers, etc. E aí, o que fez com que Israel iniciasse tão rapidamente sua incursão terrestre? Isso realmente é uma questão. Será que o Hezbollah não estava pronto e Israel não queria dar tempo para o Hezbollah se preparar e que era melhor ir em frente, apesar do fato de que eles não haviam destruído parte da defesa do Hezbollah e se lançar nesta operação terrestre, que a princípio é muito limitada, mas ainda assim haverá centenas de mortes civis que estão no meio disso, não podemos negar. Ou eles queriam pegá-los de surpresa, talvez essa seja também a segunda opção, porque o objetivo abertamente admitido hoje por Israel é o seu desejo de vencer o Hezbollah e garantir que, da mesma maneira que o Hamas existe, mas não é mais uma ameaça militar para Israel, com todos os crimes de guerra que ocorreram por parte de Israel na faixa de Gaza. Eu não vou voltar novamente a esses pontos, mas da mesma maneira que o Hamas não é mais uma ameaça para Israel, eles querem garantir que o Hezbollah não seja mais uma ameaça para Israel. E a morte do líder do Hezbollah, podemos esperar que tenha o mesmo efeito que o desaparecimento de Bin Laden. A Al-Qaeda ainda existe, talvez haja caras à direita e à esquerda, mas como não há mais líder, como não há mais coordenação, como não há mais dinheiro, finalmente, podemos esperar que isso desmorone. Peço desculpas pelas muitas perguntas, retomarei mais tarde a história cronológica sobre os mísseis e os acontecimentos atuais. Portanto, o Hezbollah, diante de tudo isso, começou a lançar salvas de mísseis em resposta, com centenas e centenas de mísseis sendo lançados, foguetes, e como são foguetes de intensidade relativamente baixa, sabemos que há uma taxa de interceptação absolutamente gigantesca da ordem de 95% a 100% em alguns casos, sabendo que parte do que passa, eles deixam passar. Isso é quando cai no deserto de Tegel, à direita e à esquerda. Essas são operações bem clássicas atualmente. Você conhece o Domo de Ferro, que é o sistema de baixa camada, de baixa intensidade, com mísseis que custam até mais de 20 mil euros hoje, tá? Então é muito, muito barato por parte de Israel. E essa vontade de desenvolver interceptadores a laser, né, chamado Iron Beam, que está sendo desenvolvido há anos, que não faz apenas a interceptação de mísseis e drones, obviamente, é até mesmo um CRAM, ou seja, é capaz de contornar foguete, artilharia e morteiro. É tão quente, este laser é tão eficaz que é capaz de designar um projétil no céu e fazê-lo explodir com calor. Portanto, não há nenhum país no mundo hoje que tenha algo tão eficiente. E nesta semana, os Estados Unidos decidiram fornecer uma ajuda adicional de 8 bilhões de dólares. Uma grande parte será destinada à melhoria da defesa aérea israelense, incluindo um novo sistema de laser que seria aerotransportado. Remeto a um Boeing 747, que na época de George Bush, os americanos queriam equipar com um grande raio laser no nariz para detectar e interceptar mísseis balísticos que poderiam ter sido disparados especialmente pelo Irã. Bem, aparentemente os Estados Unidos estão financiando Israel para que eles possam desenvolver um sistema equivalente que estará disponível talvez em 2, 3, 4, 5 anos, mas isso significará que os mísseis iranianos que o Irã gasta fortunas para desenvolver hoje, um raio laser custa $2. E então, um raio laser, né, não custa absolutamente nada. Então, no final das contas, a defesa terá uma vantagem sobre o agressor, o que não é o caso hoje, obviamente, porque os ataques saturantes, os sistemas de defesa, hoje, custam mais caro do que os sistemas ofensivos que são feitos relativamente facilmente. Em seguida, chegamos ao estágio atual, que após a degradação da capacidade operacional do Hezbollah, ainda temos, seja as incursões terrestres ou a destruição do potencial operacional, temos o Irã hoje que reiniciou uma campanha ofensiva de mísseis de longo alcance. Lembro-lhes que em abril passado,
acredito que na noite de 12 para 13, ou de 13 para 14 de abril, houve um grande ataque do Irã a Israel. 95% dos mísseis foram interceptados, incluindo os mísseis balísticos, ou seja, os mísseis que vão a grandes altitudes e que caem sobre... Eles são os mais difíceis de interceptar, pois não é com o Iron Dome, é com os outros sistemas Front de David e Arrow 2 que são capazes de interceptar mísseis balísticos a várias centenas de quilômetros, não de distância, mas de altitude, porque os mísseis balísticos vão muito alto, quase na estratosfera, e descem de uma maneira relativamente simétrica. Portanto, sabemos, assim que com o radar detectamos de onde está partindo, temos quase certeza de onde vai cair ao chegar. Isso foi interceptado por Israel quando chegou até eles, mas foi interceptado por países como a Arábia Saudita, como a Jordânia, como os ingleses, os franceses, os americanos que estão presentes na área, que ainda lutam contra o Estado Islâmico. Portanto, houve um primeiro escudo que interceptou parte desses mísseis iranianos e uma segunda parte foi interceptada diretamente por Israel. Mas o ataque que ocorreu hoje foi aparentemente mais massivo e mais qualitativo, ou seja, havia ainda menos drones kamikazes de baixa altitude, que seriam todos interceptados, especialmente por F-16, etc., mas havia ainda mais mísseis balísticos, que são mais difíceis de interceptar, e a questão é, qual é o nível de saturação lá? Houve 2 salvas, eu não sei o que está acontecendo agora, mas houve 2 salvas de mísseis que foram disparados pelo Irã. Isso causou, basicamente, 2 alertas de meia hora em Israel, com milhões de pessoas que foram colocadas em abrigos. Esse é o máximo que o Irã é capaz de fazer esta noite? Eles vão fazer mais? É uma retaliação, um desejo de vingança da parte deles para vingar Nasrallah? E se eles param por aqui, pode ser porque não sabem fazer melhor. O Irã hoje não tem caças eficientes, ainda tem F-14, sendo o último país a voar com eles. Não possuem capacidade operacional no solo e há cerca de 1.000 quilômetros entre o Irã e Israel. Países entre os dois que não necessariamente querem ver o Irã desembarcar, ou mesmo uma guerra aberta nessa zona, né? Então, o Irã não sabe fazer mais. Uma parte disso, haverá outras ondas de salva se eles não quiserem fazer mais. Ou então, haverá outras ondas de salva de mísseis que chegarão durante a noite, porque é preciso saber que o que é complicado com os mísseis de cruzeiro, os mísseis balísticos, é que basicamente existem 2 tipos de propulsão. Ou você tem mísseis com combustível líquido, é o mais fácil de fazer, é o mais fácil de implementar, e é isso que existe há décadas e décadas. A desvantagem é que precisa de uma infraestrutura muito pesada ao redor, porque precisa colocar hidrogênio, resfriar, etc. E durante várias horas é necessário encher os reservatórios. E isso leva tanto tempo para ser preenchido e é tão facilmente detectável que pode ser visto até por satélite, ou seja, os satélites veem áreas anormalmente resfriadas e, portanto, isso dá tempo para o seu alvo vir atacar o míssil que está sendo preparado para ser lançado. E a maioria dos mísseis iranianos possui essa tecnologia. E, portanto, a partir do momento em que eles lançaram talvez 200 mísseis, se for a totalidade dos silos que eles têm naquele momento, ainda leva horas cada vez para preparar a próxima salva, o que potencialmente dá tempo para Israel ir ao local para atacar as futuras salvos que poderiam chegar. A outra tecnologia que é mais eficiente, mais difícil de implementar, é com combustível sólido. E então é basicamente pó, é o que foi desenvolvido, por exemplo, pelos Estados Unidos. Você conhece os mísseis que chamamos de Minuteman. O Minuteman porque é o míssil que pode decolar em 1 minuto, a partir do momento em que se pressiona o botão, como é combustível sólido, será capaz de partir muito rapidamente. E aí, Israel, hoje, enfim, todos os países têm, mas o Irã, a princípio, seus sistemas móveis não são à base de pó. Ou seja, seus sistemas móveis, os silos fixos, sabemos onde estão, poderemos bombardeá-los ou segui-los relativamente facilmente com, mais uma vez, satélites, por exemplo, ou drones, ou muitas outras coisas que estarão na região. Por outro lado, né, os sistemas móveis, cuja localização não conhecemos, por enquanto pelo menos, são sistemas líquidos e, portanto, fáceis de detectar. Então, vejo que vocês estão me fazendo muitas perguntas sobre por que eu mencionei a Arábia Saudita, porque
Na verdade, temos que ter em mente que Israel não é bem visto por muitos países na região, eles não gostam, mas a maioria dos países hoje está em paz com Israel, eles não têm problema com Israel, mas ficam extremamente felizes quando Israel faz o trabalho. Os Houthis, o grupo terrorista Houthi, que atualmente impede países de viverem normalmente, que impede a Arábia Saudita de exportar seu petróleo, que impede o abastecimento dos países da zona, de Bab el-Mandeb, etc., que atacam diretamente o Egito sob o financiamento do Estado. A passagem pelo Estreito de Gibraltar é o terceiro posto do Canal de Suez, desculpe-me, é o terceiro posto de financiamento do Estado egípcio. Bahrein participou das operações contra os Houthis. Então, você tem todos os países sunitas da região que são opostos aos Houthis, que são apoiados pelo Irã. Os Houthis organizaram atentados e ataques contra os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, entre outros. Então, se por acaso Israel, nós, os ingleses, os americanos, etc., formos lá e impedirmos os Houthis de serem uma ameaça para esses países, eles vão nos abençoar. O Hamas é o inimigo jurado do Egito e de todos os países ao redor, através de sua filial, eu esqueci o nome deles, a Irmandade Muçulmana no Egito e todos os outros países ao redor, a Jordânia, etc., onde eles organizam atentados, etc. Então, quando o Irã financia o Hamas, sim, é também por isso que os outros países árabes não agiram para se opor a Israel quando eles estavam na faixa de Gaza, é que já militarmente eles não estão à altura para serem capazes de se opor, mas que, de qualquer maneira, o Egito salta de alegria se o Hamas hoje não é mais uma ameaça para eles. O Hezbollah é uma ameaça existencial para o Estado libanês, é um Estado dentro do Estado, é uma força de ocupação. É preciso saber que o Líbano, no passado, já estava ocupado pela Síria, né? Então temos um país que está acostumado a estar sob ocupação. Então, por que os países ao redor não agem? Mas porque eles estão super contentes de ver Israel fazer o trabalho que eles não ousam fazer, simplesmente porque eles não têm a capacidade, mas também porque esses estados são infiltrados por esses grupos, especialmente o Hezbollah no Líbano, e você tem essas oposições, né, sejam elas cristãs ou sunitas, que amanhã potencialmente não são inimigas de Israel nesta guerra contra o Hezbollah e que estariam totalmente disponíveis para alguns deles para vir apoiar o fato de livrar o país do Hezbollah para que o Líbano seja um estado independente. E isso é realmente algo que é importante ter em mente. Não há unanimidade contra Israel na região, muito pelo contrário. Vejo marroquinos e pequenas bandeiras marroquinas, como notei anteriormente. Um grupo terrorista como a Frente Polisário também é apoiado pelo Irã globalmente. O Irã é um inimigo dos países sunitas e os países sunitas do Marrocos ao Maghreb, em geral, todo mundo está feliz que Israel está fazendo o trabalho hoje, mesmo que alguns não reconheçam a presença, a existência do Estado de Israel, eles são obrigados hoje a reconhecer que eles estão fazendo o trabalho que eles não podem fazer hoje. A verdadeira questão agora é, será que o Irã vai parar por aí? Eu mencionei antes que é possível, mas eles podem estar recarregando as baterias para se retirarem novamente à noite. E dois, eles têm, será que Israel vai responder? Israel vai atacar o Irã? Eles vão conduzir operações militares contra o Irã? E aí existem várias opções. Obviamente, como fizeram com as ferramentas, realizaram operações voando a uma altitude muito baixa. E então, eu acho que a Arábia Saudita, etc., eles fecharam os olhos quando Israel realizou ataques para atingir até o Iêmen. Você vê onde é realmente muito longe. E, historicamente, é preciso saber que há uma liberdade de ação sobre a Síria. O Iraque pode ser mais eficaz militarmente, mas a Síria é open bar. Se Israel amanhã quiser voar acima da Síria para ir até o Irã, é super fácil de fazer. É preciso conhecer uma história, já falei sobre isso há algum tempo no canal, que a Rússia traiu o Irã, fornecendo a Israel todas as informações sobre a defesa aérea iraniana. Deixe-me explicar. Você se lembra quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008? A Geórgia estava armada, entre outras coisas, com drones israelenses. E a Rússia teve muitas dificuldades para derrubar esses drones israelenses, que eram relativamente simples. Eles implantaram MiG-29, etc., para tentar interceptá-los. Era realmente difícil para os russos enfrentar esses drones israelenses operados pela Geórgia,
Houve então que é uma dupla traição. A Rússia propôs a Israel: dê-me as informações para derrubar os drones operados pela Geórgia. Em troca disso, eu te dou informações sobre a defesa aérea iraniana. E então houve uma traição russa, houve uma traição israelense contra os georgianos e houve uma traição russa contra o Irã. Naquela época ainda não existiam aviões furtivos como os F-35, etc. Com simples F-15, eles já eram capazes de ir até a fronteira do Irã para conduzir operações militares e bombardear o solo iraniano. E hoje, como isso acontece? Um ataque aéreo de longa distância, né? O F-35, se eu não estou enganado, deve ter um alcance de cerca de 2.500 quilômetros. Precisamos verificar, é aproximado o que eu estou dizendo, entre Israel e o Irã, deve haver cerca de 2.000 quilômetros, deve haver 1.000 quilômetros. Então, 2.000 quilômetros ida e volta. Os caças israelenses, temos um F-35, você decola verticalmente do seu país, sobe, recarrega seu combustível quando já está verticalmente a 10.000 metros de altitude, ou seja, o avião israelense vai começar sua missão já em voo de cruzeiro, tanque cheio. Ele será capaz de fazer os 1.000 quilômetros de ida para entregar suas armas, que podem ser bombas planadoras, que podem alcançar até 70 quilômetros de distância, quando falamos de Joint Direct Attack Munition, IR, Extended Range, que tem uma propulsão na parte traseira, ou mísseis de cruzeiro que certamente ultrapassam os 300 quilômetros de distância. A questão é que hoje Israel deve possuir 350 caças, mais do que o exército francês. Para um pequeno estado, eles são capazes de desafiar todas as forças aéreas ao seu redor, sabendo incidentalmente que existem forças aéreas ao redor deles que são menos eficientes e que existem até acordos que são feitos para que os países ao redor, mesmo quando compram armamentos, sejam inferiores aos que Israel possui. Por exemplo, a França, quando vendeu os Rafales para o Egito, vendeu os Rafales, mas não o míssil Meteor que vem com ele. Existem mísseis Scalp com alcance de 300 quilômetros, mas não o míssil de defesa aérea Meteor, que possui o melhor alcance operacional, conhecido como zona de não fuga. Portanto, ainda hoje garantimos que até mesmo os países que reconhecem a presença de Israel, que estão em paz com Israel, como o Egito, não possam ser uma ameaça para Israel. E desde os acordos de Abraão, nos quais os Emirados, etc., também reconheceram Israel e estão em paz com Israel e têm relações diplomáticas, têm relações comerciais oficiais com este país. Obviamente, você tem cada vez menos países que se opõem à presença de Israel. Portanto, há uma normalização das relações. Tudo isso para dizer que se Israel decidir lançar uma grande operação aérea sobre o Irã, eles podem pelo menos usar 30 a 40 caças do tipo F-35 que conduziriam ataques aéreos que iriam destruir a defesa aérea, que eventualmente destruiriam bunkers, que iriam destruir locais de lançamento de mísseis que vão para o território deles, ou até mesmo que poderiam mirar nas famosas instalações nucleares. E você tem algo ainda maior aqui, é que sim, o Irã não tem outra capacidade de se defender, além de disparar mísseis terroristas para possivelmente atingir Israel, mas além disso, você tem os Estados Unidos na área para evitar que o Irã faça isso. E se por acaso o Irã lançasse todos os seus mísseis amanhã, teríamos a garantia de que os Estados Unidos, com seus 2 porta-aviões na área, com suas bases presentes na região, também tem a capacidade de atacar e apoiar Israel, de defender Israel e interceptar os drones kamikazes que seriam lançados. Então, estamos em uma situação que é realmente, eu não diria explosiva, mas eu não acho que, mesmo que Israel fosse atacar o Irã, eu não acho que o Irã tenha a possibilidade de fazer muito mais do que já fizeram nas últimas horas. Porque, dada a proximidade de todo o potencial militar americano, israelense e a negligência da Arábia Saudita e de todos os outros, e a incapacidade dos sírios de frear isso, eles simplesmente correm o risco de perder todo o seu potencial de mísseis e seu programa nuclear, ou até mesmo de derrubar os mulas iranianos. Sabemos o quanto eles são odiados localmente, com as recentes oposições que você pôde ver. Eu tentei responder ao mesmo tempo.
Os acordos de Abraão, de fato, foram o Bahrein, o Sudão também, que reconheceram a presença do Estado israelense. E o Marrocos, claro, eu me referia apenas àqueles que estavam na zona. Então, Xavier, estou falando das classes de pessoas que a pressão popular está aumentando em muitos países árabes. Uma normalização após o que aconteceu em Gaza e no Líbano vai ser muito difícil. Sim, isso eu concordo completamente. A rua árabe é o principal obstáculo ao fato, por exemplo, de um país como o Egito ou a Arábia Saudita serem capazes de atacar abertamente os Houthis, por exemplo. A rua árabe, ele não entende que os Houthis, quando atiram em barcos que passam na área, é contra Israel, supostamente, mas eles bombardearam barcos que transportavam grãos para os países da zona. E o fato de ter, por exemplo, o Egito, que poderia intervir para impedir os Houthis de agir na área, seria totalmente legítimo. Mas, devido à rua árabe, de fato, os países não estão livres para agir. E sim, porque a opinião pública importa. Mas aconteça o que acontecer hoje, a rua árabe, ela não é unânime. E, mais uma vez, quando você olha para o Líbano, a rua, os cristãos árabes, os sunitas da área, não vão ficar infelizes se o Hezbollah desaparecer. Portanto, é preciso ver que a situação é muito, muito diferente. E eu acho que os excessos israelenses na faixa de Gaza, que foram muito pesados, com ações militares que foram muito intensas, com ações que eram questionáveis do ponto de vista humanitário, e eu estou falando até mesmo do acesso à água. Houve muitas coisas que aconteceram que não eram aceitáveis, ou mesmo o fato de que eles foram tão pesados que, mesmo quando reféns israelenses saem com as mãos para o ar, eles são mortos pelos soldados israelenses. Vemos claramente que eles não estavam sendo moderados, mas, por outro lado, eles não farão a mesma coisa com o Líbano. Primeiro, porque uma parte da população libanesa eles não vão querer antagonizar, e então eles não vão atacar o Líbano como um Estado, eles vão atacar o Hezbollah. A faixa de Gaza é diferente. Vamos dizer que o governo local lá que recusava as eleições e que se impôs por décadas deve ser, segundo Israel, deve ser destruído. No Líbano não há guerra contra uma boa parte da população civil, não há guerra contra o governo libanês. Né? E se o governo libanês, até amanhã, aproveitar a situação para expulsar o Hezbollah do país, será benéfico para o Líbano também, contra a corrupção, contra esse Estado mafioso que se insere através do Hezbollah. Portanto, sim, a Rua Árabe não está unida, mas ainda assim é preciso entender que há uma parte da Rua Árabe hoje que ficará satisfeita, não com as ações de Israel, mas que ficará satisfeita com as consequências de uma possível ação israelense. E o Líbano, de qualquer forma, é um país hoje que está em grande, grande dificuldade por muitas boas razões. Os iranianos têm o KR-300 e 13 Valentim. Então, isso é o avião de caça que os iranianos apresentaram há alguns anos, mas foi a piada final, já que, obviamente, o KR-313 era um avião que eles apenas apresentaram em um hangar. Eu te indicaria um vídeo que fiz há mais de 3 anos sobre a mentira pela imagem, onde expliquei a bobagem iraniana que fingiu desenvolver um avião de caça local. Esse vídeo foi um dos primeiros que ultrapassou 1 milhão de visualizações. O avião de caça não se parecia com um caça, não podia voar e tinha entradas de ar pequenas e triangulares. Você tem, como dizer, um brinquedo de criança. Na verdade, o piloto ultrapassava tudo isso, então não podia ser furtivo, nem mesmo aerodinâmico. E então, para provar que era realmente um avião de caça, eles fizeram uma montagem ruim, na qual os iranianos pegaram o modelo que eles apresentaram, que era um modelo em escala 1:1, supostamente era o avião real, e eles fizeram um copiar-colar com uma montanha iraniana atrás, exceto que vimos o copiar-colar foi muito mal feito. E então depois eles fizeram e voaram um modelo reduzido, dizendo na Sicília, olha, a coisa está operacional. Então o Irã não tem o KAIR-313, eles não têm as tecnologias. Por outro lado, o aumento das habilidades iranianas, ele será possível a priori com a chegada do Sukhoi 35 encomendados pelo Egito. O Egito desistiu de comprar o Sukhoi 35 a partir do momento em que eu volto atrás. O Egito havia encomendado o Sukhoi 35 há alguns anos. O Sukhoi 35, um avião multimissão. Exceto que eles haviam comprado os Sukhoi 35 com equipamentos padrão Organização do Tratado do Atlântico Norte, da mesma maneira que a Argélia comprou os Sukhoi 34
com os pods de designação, que são um derivado do pod francês Damocles, com aviônicos franceses Thales e Safran, que estavam presentes a bordo dos caças russos Sukhoi por décadas. E então a Rússia produzia o Sukhoi com esses equipamentos. A partir da invasão da Crimeia em 2014, a Rússia não tinha mais o direito de ter esses equipamentos em seus próprios aviões, mas ainda podia exportá-los. Eles vendiam, por exemplo, para a Indonésia, propondo um Sukhoi 35 no padrão Organização do Tratado do Atlântico Norte, com equipamentos Organização do Tratado do Atlântico Norte, o mesmo ocorrendo para o Egito. E quando, após a invasão de 2022, finalmente, eles não tinham mais o direito de ter acesso, nem mesmo para vender a outra pessoa, a esses equipamentos que são de melhor qualidade do que a Rússia é capaz de fazer, e você tem tanto a Indonésia quanto o Egito que cancelaram os contratos que já haviam sido assinados com a Rússia, e em vez disso eles compraram o Rafale. Nós não vamos reclamar, mas isso significa que você tem um dos Sukhoi 35, que já havia sido construído para o Egito, mas que renunciou a seus aviões. E, a princípio, a Rússia vai dar seus Sukhoi 35 ao Irã como pagamento pelos drones kamikazes e pelos mísseis balísticos que são fornecidos pelo Irã à Rússia. Então, é uma troca, uma permuta, mas na escala de caça, contra mísseis balísticos. E, de acordo com fontes americanas, aliás, os iranianos lamentam hoje ter dado várias centenas de mísseis balísticos à Rússia, porque eles sentiriam falta hoje no caso de uma ofensiva maior. Portanto, o potencial de aumento de poder iraniano hoje está apenas ligado à capacidade e vontade da Rússia de entregar os Sukhoi 35, dos quais a própria Rússia carece, pois perdeu mais de uma centena de caças na Ucrânia. Portanto, ainda existem questões reais. Eles cumprirão a promessa? Vão entregá-los? O Irã será capaz de integrá-los? E o que valem os Sukhoi 35 russos, sem os equipamentos um pouco melhores que eram fornecidos pela França? Na minha opinião, não vale muito contra países como a Arábia Saudita ou os Emirados que estão em frente. No entanto, não será uma ameaça, porque são radares de geração anterior, o que chamamos de radares de varredura eletrônica, com antena passiva, enquanto todos os aviões do mundo têm antena ativa, né? Então, sim, são muito bons radares com antena passiva, mas qualquer caça chinês tem radares com antena ativa, o Rafale ativo, né, o Eurofighter, qualquer avião há vários anos agora tem radares. Os radares russos estão totalmente ultrapassados, inclusive no Sukhoi 35. Vou voltar para as perguntas. Não falarei sobre a Ucrânia hoje, mas saiba que todos os amigos, incluindo Frank, estão bem. O direito à legítima defesa corresponde a uma noção de proporcionalidade. Então, eu não sou jurista, mas a legítima defesa, se olharmos do ponto de vista israelense, ao fato de que estoques de munições ou bunkers estejam posicionados sob escolas, infelizmente haverá danos colaterais. E então, a legítima defesa, que permite prevenir bombardeios e milhares de mísseis caindo sobre o Estado de Israel, obviamente eles preferirão causar 30 mortes no Líbano do que ter sequer uma morte entre eles. Isso deve ser claro, né? Acredito que não há dúvidas do lado de Israel. Eles querem impedir que novos mísseis caiam sobre eles e, portanto, agirão em conformidade para impedir a chegada desses mísseis, inclusive cometendo erros e causando centenas de mortes no território libanês e, incidentalmente, como o Líbano é muito confessional, novamente, é realmente nas áreas pró-Hezbollah que as instalações do Hezbollah estão localizadas. Porque se eles tivessem se escondido no bairro cristão ou no bairro sunita, já teria sido identificado e destruído voluntariamente pelas pessoas locais. Portanto, é menos doloroso aceitar para as outras comunidades quando os erros são cometidos dentro dos aliados do Hezbollah novamente. Sukhoi, então há africanos pró-Rússia no chat. Olá, eu convido você a acreditaria que os africanos são pró-russos no dia em que houvesse mais imigração para a Rússia do que para a Europa. Até lá, eu acho que é só besteira. Não há noção de proporcionalidade. Então, ouça, há debates jurídicos acontecendo, vamos lá, as pessoas deveriam trabalhar pela paz e não pela guerra. Só precisamos pedir à Rússia para parar de bombardear a Ucrânia. E só precisamos pedir ao Irã para parar de bombardear Israel. Eu acho que, de fato, iremos na direção certa, porque, mais uma vez, tudo isso, e até mesmo em Gaza, tudo para amanhã,
se o Hamas devolver os 100 reféns israelenses que ainda tem. E, claro, eles se recusam a devolver os 100 reféns israelenses. E estamos em paz amanhã, paramos os bombardeios amanhã. Todo o pesadelo que vivemos hoje na faixa de Gaza poderia ter parado hoje, imediatamente lá. Se pedirmos, se eles aceitarem devolver os reféns, acabou. Então, eu aceito que Israel faça ações militares que podemos considerar como os ataques foram desproporcionais, mas se o Hamas não tivesse atacado e devolvido os reféns dias depois, não estaríamos nessa situação. Viveríamos em paz, com povos convivendo harmoniosamente lado a lado, e o problema é que quando o Hamas se espalha pela Jordânia, Egito, etc., inevitavelmente eles fazem inimigos. E é por isso que não há compaixão na área, sim, na Rua Árabe, há compaixão na população, e é por isso que os governantes locais sabem muito bem que também é vantajoso para eles, o que eu estava dizendo antes, que o Estado de Israel consiga terminar esse trabalho. No entanto, preciso ser claro mais uma vez, eu sou contra o imperialismo israelense que consiste na colonização. O Planalto de Golã está ocupado, não está anexado, não é reconhecido como parte do Estado de Israel. Eu sou a favor de um Estado palestino independente, soberano, autônomo, no qual as pessoas trabalhariam, pagariam impostos, não seriam mais consideradas refugiadas, para terem seu governo eleito democraticamente, no qual teriam instituições funcionais, nas quais poderiam trabalhar, de onde poderiam viajar a partir do momento que são. É preciso entender que, nesse ponto, a posição diplomática francesa é a melhor do mundo. Estamos equilibrados entre ambos. Nós não reconhecemos a anexação do Planalto de Golã por Israel, não reconhecemos, somos contra as colonizações e somos a favor de ter um Estado palestino lá. Eu realmente acho que essa é a melhor posição que podemos ter. Os dois Estados precisam coexistir um ao lado do outro. O problema é que os extremistas islâmicos consideram que Israel deve desaparecer e eles nunca assinarão um acordo no qual Israel exista. Então, eles não têm nenhum interesse em assinar e, por outro lado, você tem os extremistas judeus que não querem um Estado, já que essa área deve voltar historicamente para Israel por razões bíblicas. Assim, há duas visões incompatíveis da situação, por isso é necessária uma decisão política e a paz virada política. Aliás, a guerra é a continuação da política por outros meios. Você conhece a famosa frase de Clausewitz? Mas, muito claramente, se todos os países concordarem em acabar com as milícias iranianas do Marrocos ao Iraque, acho que podemos viver mais em paz. A região estará mais em paz por anos, né? Irã, Palestina e Líbano têm o direito de se defender, mas o Líbano é mais isso. Não devemos confundir o Hezbollah e o Líbano. O Líbano bilionário não quer o Hezbollah. A maioria da população não gostaria de ter o Hezbollah, não gostaria de ter um grupo terrorista que usa o Líbano para atacar Israel, o que evitaria ter Israel por trás, que é obrigado a se defender. Você não pode considerar que bombardear Israel ela é uma situação aceitável, e então você tem uma maioria de libaneses que gostariam que o Hezbollah desaparecesse e que simplesmente gostariam de viver em paz e não ter um grupo terrorista, um exército formado por grupos terroristas que operam desde o seu território. Não devemos confundir, mais uma vez, a Palestina, o direito de se defender. Novamente defendo um Estado palestino e Israel erra em não aceitá-lo. Vamos, amigos, vocês têm mais perguntas? Caso contrário, depois os russos vão entregar mísseis iranianos aos iranianos. Acho que estamos mesmo em considerações. Não, a princípio, vamos parar. A Rússia ela está tendo muita dificuldade em manter a frente ucraniana. Então, eles estão comprando tudo o que podem comprar. Era isso. De fato, o desgaste dos estoques de mísseis do Irã favorece os ucranianos, pois evita que sejam entregues aos russos. E isso, é verdade que há um efeito colateral, é que tudo o que é disparado pelo Irã em Israel e que é interceptado quase 100% por Israel, é tanto menos que os iranianos podem fornecer aos russos, porque a vantagem dos israelenses é que sua defesa aérea é um pequeno território ultra bem defendido, ultra tecnológico, com muitas defesas aéreas por toda parte, o que não é de todo o caso da Ucrânia.
Portanto, logicamente, é melhor do ponto de vista ucraniano que o Irã desperdice suas munições em Israel para que tudo seja interceptado, em vez de chegarem à Rússia, onde serão disparados e haverá 5 a 8% que vão atingir maternidades, escolas, etc. Eu concordo bastante com isso. Isso não será muito favorável à Ucrânia. Então, não devemos esquecer que países como Chipre, por exemplo, planejavam fornecer seus tanques T-80 para a Ucrânia em troca da recuperação dos tanques Merkava israelenses. Ou seja, hoje havia um jogo de cadeiras musicais. Os tanques Merkava iam para Chipre, os tanques de Chipre iam para a Ucrânia. E o problema é que as ofensivas do Hamas, em particular, fizeram com que Israel desistisse de se livrar de seus tanques em benefício de Chipre. Então, eu não sei se isso é lucrativo para a Ucrânia, mas, na minha opinião, provavelmente não. Sim, haverá menos mísseis chegando na Rússia pela razão mencionada. Primeiro, alguns países manterão suas munições em vez de fornecê-las à Ucrânia. É o caso da França, que intercepta mísseis, ferramentas, é o caso de que estamos presentes nos mísseis iranianos, que também serão interceptados, então estamos desperdiçando defesa aérea localmente para defender Israel, porque estamos presentes na área também, em vez de poder fornecê-los à Ucrânia. Há uma parte da ajuda que era destinada à Ucrânia, que foi desviada em benefício de Israel, porque os Estados Unidos sempre favorecerão Israel, assim como tem acordos de defesa com a Coreia do Sul, com Taiwan, com Israel, com uma série de países, eles respeitarão seus acordos com esses países e não respeitam corretamente os acordos que foram assinados com a Ucrânia, e principalmente lembro-lhes do mesmo acordo de Budapeste, no qual a Ucrânia entregou suas bombas atômicas em troca de uma garantia de segurança de suas fronteiras, garantia assegurada pelos Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Rússia e França, obviamente, que tem um anexo separado, mas o resultado é o mesmo. Supostamente devemos garantir a segurança das fronteiras ucranianas e não o fizemos. Mas, em geral, não tenho certeza se a inflamação do mundo é favorável à Ucrânia. Da mesma maneira, quando o Irã bombardeou o Baluchistão paquistanês, lançando mísseis balísticos diretamente no Paquistão, isso resultou no Paquistão, que deveria fornecer seus tanques T-80 para a Ucrânia, não o fez. Quando a Coreia do Sul começou a fornecer milhões de projéteis para os Estados Unidos, para que eles pudessem dar seus milhões de projéteis para a Ucrânia, o que a Coreia do Norte fez? A Coreia do Norte começou a atirar na Coreia do Sul. O que aconteceu quando o Japão começou a fornecer mísseis de defesa aérea Patriot? Devolveu aos Estados Unidos para que os Estados Unidos pudessem fornecer os seus. E é sempre a mesma coisa, cadeira musical, né? A lei japonesa proíbe fornecer armamentos a um país em guerra. Eles não podiam fazer isso, né? Então forneciam armamentos aos Estados Unidos da América para que os entregassem. E o que aconteceu quando o Japão começou a fazer isso? A Coreia do Norte lançou mísseis que sobrevoaram o mar do Japão. E então, em geral, quanto mais caótico for o mundo, menos armas estarão disponíveis para que a Ucrânia possa se defender contra a Rússia. Em geral, eu não sou a favor de que o mundo seja um caos. Mas quando olhamos para dois pontos de vista ucranianos, isso também não é necessariamente positivo. Se não for por uma dimensão ideológica, que não é realmente aplicada hoje, né, é preciso ter em mente que a origem de tudo isso é o eixo Rússia, Irã, Coreia do Norte, e que se a Ucrânia pode ganhar essa guerra contra a Rússia, também é o abandono de um método global no qual é o equilíbrio de poder que conta, seja o Azerbaijão com a Armênia, seja a Guiana com a Venezuela, seja... Então, na Birmânia, há muitos países nos quais a província de Bacassi, em Camarões, você tem muita água, nos quais, se voltarmos ao equilíbrio de poder, isso não é uma coisa boa. E então, a vitória ucraniana e a incapacidade russa de obter os resultados que deseja na Ucrânia, isso também seria algo favorável. Mas essa compreensão global de que precisamos apagar o fogo mundial, impedindo a Rússia de ser uma capacidade de perturbação e impedindo-a de vencer na Ucrânia, eu acho que ainda não é aceito por todos e então não nos permitimos armar adequadamente a Ucrânia como deveríamos fazer, mesmo que seja apenas permitindo o uso das armas que fornecemos em boas condições. Vamos, amigos, eu acho que Israel vai reagir diretamente no solo iraniano após os ataques de hoje
É isso que, se os israelenses tiverem a prova de que o Irã está preparando uma terceira salva de mísseis, enchendo seus mísseis com combustíveis líquidos que podem ser detectados a partir de satélites, eu estou convencido que Israel, pelo menos, atacará os locais de onde serão lançados os mísseis. Será que isso será uma porta aberta para destruir locais de armazenamento, locais de produção desse combustível? Eles irão mais longe ao atacar os quartéis generais, os responsáveis políticos ou o programa nuclear? Isso é ainda outra etapa. Mas esta noite estou convencido de que, se o Irã preparar um novo local de lançamento, Israel irá e os impedirá de fazer esse local de lançamento adicional, porque, obviamente, é melhor interceptá-los antes que eles partam, em vez de tentar interceptá-los quando estão em voo, mesmo que Front 2 David e Arrow 2 sejam excelentes sistemas de defesa antiaérea balística. Precisamos ser claros, isso não é 100% a prova de falhas, como pode ser para os mísseis de camada de passagem com o sistema de Iron Dome. Estou começando a ficar cansado. Vamos lá, uma última pergunta aí. O que é o I de F-35I? É para Israel, sim, porque para David, de fato, Israel é o único país que teve o direito de modificar os F-35 integrando sua própria aviônica. Acho que seu próprio capacete também, então é uma versão dedicada, especial, feita especialmente para eles, e aparentemente eles estão trabalhando para ter o que chamamos de tanques conformes na parte superior da fuselagem. Adicionamos uma forma de reservatório adicional que permite aumentar ainda mais o alcance. E, mais uma vez, eu digo de memória, o F-35 tem 2.500 quilômetros de autonomia, mas como eles não fazem uma linha reta, é normal ter zigue-zagues, porque contornamos sites de guerra eletrônica ou radares quando queremos atacar o Irã, e, portanto, nesse contexto, pode ser interessante ter reservatórios adicionais em cima. Mas o F-35 israelense, é por isso que é o F-35IC. É uma versão dedicada diferente daquela que é usada por todos os outros países do mundo, que tem o A, o B e o C, com pequenas variações, um paraquedas a mais, coisas assim, mas é muito, muito limitado, e Israel é o único realmente que tem uma variação específica. E então, quanto a todos os mísseis iranianos, eu não os conheço todos de cor, mas há o Fateh, há o Shahab, e é preciso saber que o Irã também tem a capacidade de atingir até a França com mísseis como o Chat-4, que tem alcance suficiente para atingir toda a França, exceto a Bretanha. Espero que vocês morem na Bretanha. De qualquer forma, temos que estar cientes de que Israel, né, ou melhor, o Irã, também é uma ameaça global, com essa visão de que eles querem atingir muito além de suas fileiras, e sua capacidade de ataque é muito além de suas fileiras. E vejo uma pergunta sobre se Israel é forte em avionics. Israel é um dos campeões em avionics contra Thales, em mísseis antiaéreos, em mísseis de cruzeiro, em avionics embarcados, eles são super fortes. Eles têm um pequeno caça local chamado CAFIR, não fizeram outras versões depois, mas fazem melhorias nos caças comprados dos Estados Unidos de forma muito eficiente. Eles são soberanos, são autônomos em muitos campos, né, na defesa aérea, eles são super fortes, é um estado que é ultra tecnológico, e eles também têm o apoio dos Estados Unidos a $1 bilhão em meios militares e em transferência de tecnologias. E no desenvolvimento conjunto de tecnologias, e não é uma especificidade israelense, por exemplo, o exército egípcio recebe bilhões de dólares dos Estados Unidos todos os anos para seu funcionamento, para a compra de equipamentos para a luta contra o terrorismo. Portanto, apoiar países militarmente é uma constante por parte dos Estados Unidos em relação aos seus aliados na região, é algo que obviamente persiste. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Gaetan. Vi que você fez a moderação. Desculpe por todos aqueles que têm perguntas. Não é o único estado capaz de modificar o F-35, sabendo que há uma engenharia dos Estados Unidos da América por trás. É bem possível que os israelenses, Israel e Ucrânia, têm suas próprias bibliotecas de guerra eletrônica, diferentes entre si. Israel não é mais a Ucrânia por essa razão. Vou responder apenas a essa pergunta de Stelios. Vai ver o canal de Stelios, é incrível. Israel tem uma população significativa de falantes de russo que não é necessariamente, mesmo que eles entendam bem as questões, que não é necessariamente favorável a um apoio direto à Ucrânia. No entanto, dado
as evidências de envolvimento russo-iraniano em favor do Hamas, há uma parte da opinião pública que mudou recentemente e há discussões avançadas para o fornecimento de equipamentos. Então, já existem radares de detecção que são utilizados pela Ucrânia, existem câmeras israelenses chamadas câmera Raptor, por exemplo, que são integradas em drones como o Gore da Airlogics, né? Portanto, existem componentes israelenses que já são abertamente vendidos para a Ucrânia, né? O que não era o caso no passado, mas também a questão do fornecimento para a Ucrânia de mísseis dos sistemas de defesa aérea Patriota, que deveriam ser substituídos, estava previsto que eles sairiam do parque. Agora eles poderiam ser substituídos por Fundo de David e Raro, que são dois sistemas que são desenvolvidos localmente, que custam menos, que são com sua própria engenharia e que eles não precisam pedir aos Estados Unidos para poder usá-los como quiserem, também é uma questão de soberania para os israelenses desenvolverem esses sistemas. Portanto, a princípio, existem sistemas patriotas israelenses que estarão disponíveis, que poderiam ser fornecidos à Ucrânia, mas, mais uma vez, quando vemos a intensidade dos ataques que podemos ver com o Irã, não seria surpreendente que Israel acabe mantendo suas baterias patriotas e as acumule, e talvez em 6 meses, em 1 ano, quando estiver mais calmo, talvez ele possa se livrar delas, mas certamente, se o plano de fornecer patriotas para a Ucrânia estava previsto, por exemplo, nas próximas semanas, acho que eles não farão isso. Amigos, desejo a vocês uma boa noite, tenho trabalho a fazer, vou trabalhar agora de verdade, e também convido vocês a verem o último vídeo que fiz ontem, que está publicado, sobre a situação na Ucrânia. Obrigado a todos que estiveram presentes esta noite, e então eu digo até breve a todos. Obrigado a todos, até breve, obrigado por sempre estarem presentes, vocês são 4.000, ou em todas as boas linhas, porque paramos e fazemos esporte. Cuidem-se, minha decoração em um ponto sobre a decoração, eu arrumei meu escritório, as bonitas, isso são pedaços de avião, isso é um pedaço de Sukhoi 34 de um mês, né? São todos os helicópteros, pedaços de L8 e 1000, e 24 4P, enfim, Mi-24, russo Kamov 52, lá são as 3 variações do Sukhoi 34 aqui. Você tem o Sukhoi 24, o Sukhoi 25, o Sukhoi 30, o Sukhoi 35, e é isso. A toda a coleção de pedaços de aviões russos abatidos, eu também tenho pedaços de tanques. É a coisa, porque, na verdade, quando eu trago material para a Ucrânia, as pessoas me dão presentes. Pronto. Xavier, para te agradecer, normalmente te oferecemos um pedaço de Sukhoi 34. Isso é incrível, de qualquer maneira. Então, eu tenho muitos pedaços de agentes russos abatidos no meu escritório, e isso é, obviamente, o mais bonito. Sukhoi 34, temos a referência e localização onde foi abatido. Pronto, acho isso legal. E um último para a estrada. Esse aí, enquanto estamos nisso, tá, enquanto vocês ainda são 3.000, tenho uma última coisa para mostrar a vocês. Estou muito orgulhoso disso, né? Ainda não mostrei, mas fiz um pequeno vídeo. Amigos, oficialmente recebi uma condecoração ucraniana pelos todos os esforços que fizemos, graças a vocês, com o seu apoio. Vocês viram, graças a vocês, agora sou oficialmente condecorado pelo governo ucraniano, e estou muito orgulhoso disso e devo isso a vocês. Então eu deveria fazer um pequeno vídeo, porque foi o Flash quem me deu essa condecoração. Então eu agradeço, porque também é graças a vocês. O que é isso? Tenho muito trabalho a fazer, agradeço muito a vocês, vejo vocês em breve, boa noite. Vou tomar um chá agora, porque estou com dor de garganta, estou me sentindo muito mal. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite.